Meus queridos, tudo bem com vocês? Pessoal, como prometido, né, eu fiquei de gravar uma revisão para vocês, né, para nossa avaliação N1, tá? Eu pensei ali numa forma de tentar ajudá-los nessa revisão, focando em algo que efetivamente vai, né, fazer diferença na avaliação. Então, eu vou focar na parte de equações diferenciais, tá, e problemas de aplicação, né, de equações diferenciais nas EDOs, resolução por método de transformada de Laplace, isso, ou seja, envolve tudo o que a gente viu anteriormente, tá? E o método da bissecção, né, que foi o conteúdo da última aula. Tá? Então, nesse vídeo a gente vai estar abordando as equações. Num segundo vídeo eu vou estar abordando problemas e no terceiro vídeo eu vou estar falando então sobre o método da bissecção e resolvendo alguns exercícios. Tá? Então vamos lá. Eu selecionei alguns exercícios da lista para a gente estar trabalhando. Então, primeiramente, né, a gente está vendo como que a gente resolve PVIs, né, os problemas de valor inicial, que abordam ali a questão então das equações diferenciais ordinárias, né, de primeira e segunda ordem. O que que a gente precisa primeiro ter em mente, né? Esta relação que eu coloquei aqui em cima, tá? Ou seja, a transformada de uma derivada, ou seja, a transformada de uma função que foi derivada, ela é igual a S vezes a transformada da f de t, tá? Menos a f de zero. Né? O que que é f de zero? O valor inicial. E essa transformada da f de t é o que a gente chama de fds. Né? Então a gente representa isso por f de s. E a derivada da segunda, a transformada da derivada de segunda ordem é s ao quadrado vezes, né, a transformada da f de t. Então vale frisar que isso aqui é f de S, Y de S, dependendo da notação que você está utilizando. Né? Menos S vezes a F de zero, menos a Y' de zero. Tá? Então a gente usa essa relação para estar resolvendo esses problemas. Então vamos pegar o primeiro. Tá? Eu tenho aqui então uma equação diferencial de primeira ordem, então eu tenho Y' menos 5y igual a zero. O valor inicial, que é o y0, é igual a 2. Tá? Então, como que a gente resolve? A gente vai aplicar a transformada de Laplace de um lado da equação, então eu vou fazer a transformada de y' menos a transformada de 5y, né, ou 5 vezes a transformada de y, igual à transformada de Laplace de zero. Tá? A gente vai estar realizando esse processo. Então, a transformada de y', ela vai ser S vezes, né? Então, a gente vai chamar isso daqui de ou y de S ou f de S, tá? Que é a função transformada, menos a f de zero. E a f de zero, no caso, é y0, que é 2, menos a transformada de 5y. Né? Então, a transformada de y, que é a transformada de f, é a própria f de s. Né? Então, a gente vai ter que 5 vezes a f de s. E, por final, a transformada de zero, que é zero. Tá? Então, a gente chegou aqui na nossa expressão. Então, eu peguei a equação diferencial e transformei ela numa equação algébrica. Tá? Então, o que que a gente vai fazer agora? Né? A gente vai colocar o f de s em evidência. Então, se eu coloco o f de s em evidência, vai ficar f de s vezes, você tem o s multiplicando e você tem o menos 5 multiplicando. Então, fica f de s vezes s menos 5, menos 2 igual a zero. Tá? Então, tenho isto daqui. Então, trabalhando a equação, a gente vai ter f de s igual, né? Ou melhor, né? Vezes s menos 5 igual a 2. Sendo, então, que a nossa f de s ela vai ser 2 sobre s menos 5. Perfeito? Tá? Ou, né, eu tenho, às vezes você pode mexer um pouquinho nisso, e aqui a gente faz a avaliação, né? Será que vai ser necessário fazer a expansão ou não? Né? Nesse caso, não vai ser necessário, tá? Eu já tenho apenas um, né,
denominador linear, então ela já está na forma irredutível, não tem como expandir essa expressão. Tá? Então agora é aplicar a inversa. Né? Cheguei nessa parte, aplico a inversa. Então, a inversa de Laplace da nossa f de s. Tá? Vou calcular a inversa, vou indicar aqui então que eu vou estar fazendo a inversa disso. Para facilitar, tá, gente? Se a gente for lá na nossa tabelinha, né? Cadê a nossa tabelinha? Eu fechei a tabela? Eu fechei a tabela. Tá? Deixa eu pegar essa tabela de novo. Rapidinho. Para a gente conseguir usar cálculo. Tabela. A gente vai tentar, então, procurar a nossa expressão nessa tabelinha. Né? Uma forma parecida com ela. Perfeito? Então, lembre-se sempre dessa relação. Né? A gente tenta procurar algo parecido. Então, você tem 5 sobre S menos 5. 2 sobre S menos 5. Você não tem, provavelmente, isso aqui nessa tabela. Tá? Você tem 1 sobre S menos 5. Então, o que eu posso fazer aqui? Né? Eu posso colocar o 2 vezes a transformada inversa de 1 sobre S menos 5. Então, eu deixo, né, ela num formato. Essa parte que é uma parte um pouco mais chata. Né? A gente precisa ajustar a nossa expressão. Então, a inversa da f de s. Né? O que é a inversa da f de s? É a função y, né? A própria função y, duas vezes a transformada de 1 sobre s menos 5. Tá? A inversa. E a gente tem, então, que 1 sobre s menos alguma coisa é e elevado a t, sendo que o a é o valor que está subtraindo. Então, a gente vai ter aqui duas vezes e elevado a 5t. Está aqui, então, a minha função, a minha resolução. Eu tenho a equação, então, a função que soluciona esse problema de valor inicial. Perfeito? Vamos fazer mais um. Resolver o problema de valor inicial usando a transformada de Laplace, dada ali as condições. Né? Então, eu tenho y' de t, 3y de t, igual a 13 seno de 2t, para y0 igual a 6. Tá? Então, a gente vai aplicar a transformada. Uma coisa interessante, perdão, tá, pessoal? É que eu vou ter que aplicar transformada deste lado e desse lado. Né? Eu posso fazer a indicação, é o correto. Né? Então, a gente vai fazer transformada de y' de t mais 3 vezes a transformada de y de t, que é a função, vai ter que ser igual a 13 vezes a transformada de seno de 2t. Note que tudo que era constante, né, que é coeficiente, eu deixei fora da transformada. Tá? Então, a transformada da derivada, a gente acabou de ver, ela vai ser s vezes a transformada da própria função y, então a gente vai chamar ela de f de s, menos, né, se a gente voltar aqui rapidinho, ó, menos f de zero, né? Então, o nosso f de zero é o y de zero, que é 6. Então, menos 6, mais 3 vezes a transformada de y de t. A transformada de y de t é a nossa f de s, que vai ter que ser igual a 13 vezes a transformada de seno de 2t. Da transformada de seno de 2t, vamos lá na tabela. Ó. Seno de at é a sobre s ao quadrado mais a ao quadrado. Perfeito? Então, a gente vai ter aqui, deixa eu só voltar ali rapidinho, é a, então o nosso a é 2, vai ficar 2 sobre s ao quadrado mais 2 ao quadrado. Né? Então, menos 2, sendo mais 2 ao quadrado. Então, 2 ao quadrado é 4. A gente vai ficar com essa expressão. Tá? Então, só organizando, né? Começa colocando o f de s em evidência. Então, f de s vezes s mais 3 vai ter que ser igual, então, a 26, né? Seria alguma coisa aí em torno dos 26.
Vamos colocar aqui então 26, ou melhor, não vou fazer isso não, vou deixar 13. Vou deixar 13. Vamos fazer do jeito que vocês fariam, né? Então ficaria 26 sobre s ao quadrado mais 4, e daí o menos 6 passaria para cá e viria mais 6. Tá? Então, por final, né, a gente vai passar esse s mais 3 dividindo todo mundo. Tá? Então, vou fazer aqui do lado só para a gente ter. Quem vai ser a nossa f de s? Nossa f de s vai ser 26 sobre, né, s mais 3 vezes s ao quadrado mais 4 mais 6 sobre s mais 3, tá? A gente vai ficar com essa expressão, perfeito? A gente fica com uma expressão nesse formato aqui, tá? Que não é um formato muito elegante, né? Não é um formato muito bonito. Por que que não é bonito, né? Primeiro ponto, essa parte da expressão, tá? Essa parte da expressão, nós temos o quê? Né? Temos uma função racional com um denominador linear, né? Um fator linear, que é o s mais 3, e temos um fator quadrático, que também é um fator quadrático irredutível. Tá? Então, eu vou ter que fazer a expansão pelo terceiro caso. Tá? Não tenho que fazer. Tá? Então, eu vou fazer aqui 26 sobre... Tá? Vou fazer aqui um parênteses, né? Vamos lá, colocar aqui 1, né? Vamos pegar aqui a nossa expressão 1 e vamos expandi-la. Tá? Então, 26 sobre S mais 3 vezes S ao quadrado mais 4. Como fica a expansão nesse caso? Ela vai ficar A sobre S mais 3 mais B vezes S mais C. Então, esse termo aqui é porque esse cara é um quadrático irredutível. Então, eu não posso, né, não tem valor que o zere. Tá? Então, vai ficar em cima um fator linear. Vai ficar uma expressão linear na parte de cima. Então, eu vou pegar essa expressão inteirinha, né? E vou multiplicar ela inteira pelo nosso S mais 3 vezes o S quadrado mais 4. Isso vai simplificar os denominadores, tá? A gente vai anular esses denominadores de forma a ter um comparativo um pouquinho melhor para eu resolver essa nossa expressão, tá? Então, ao fazer, né, esse produto, a gente vai sobrar 26 é igual. O S mais 3 aparece ali, vai ficar com A vezes S ao quadrado mais 4, tá? Mais B vezes S mais C vezes, né, o S ao quadrado mais 4 vai cancelar, sobra aqui então o S mais 3. Tá? Infelizmente, por ter uma quadrática irredutível, tá, eu não consigo usar de forma geral o método prático, mas eu consigo usar ele parcialmente para tentar resolver. O que é o método prático? Né? Então, se o nosso S, né, se eu considerar o S sendo menos 3, vai cancelar esse termo e eu vou conseguir achar o valor de A. Tá? Essa é a intenção, então. 26 vai ser igual a A vezes, tá? A vezes menos 3 ao quadrado, tá? Menos 3 ao quadrado, que dão então 9, mais 4. Então a gente vai ter que eu vou ter aqui 13 vezes A é igual a 26, e isso me leva então que A ele vai ter que ser igual a 2. Achamos então o nosso primeiro fator. Maravilha? Achamos o nosso coeficiente A. Precisamos achar o coeficiente B. Para achar o coeficiente B, a única forma é por comparação. O que é comparar? Comparação é comparar, né, os dois lados da equação. Tá? Para isso, eu vou ter que fazer distributiva, etc. O que eu tenho? Eu tenho que A é igual a 2. Então, eu vou ter
26 vai ser igual a 2 vezes S ao quadrado mais 4, mais B vezes S mais C, vezes o S mais 3. E eu vou ter que fazer a distributiva aqui, vou ter que fazer a distributiva aqui, tá? Para depois fazer as comparações. Vou ter que aumentar um slide, então com licença. Prontinho. Tá? Então, fazendo a distributiva, a gente vai ter, tá? Trocou a cor. Teremos 26, que vai ter que ser igual a 2s ao quadrado mais 8, tá? Mais 8, mais bs vezes s, que então vai dar mais bs ao quadrado. Opa, isso é um bug aqui, bs. Ele não deixa eu escrever nessa região. Vou escrever aqui, não deixa eu escrever também. Aqui, não deixa eu escrever também. Ele entra na aba de pesquisar. Então, deixa eu apagar aqui. Vai ficar B vezes S ao... Deixa eu arrumar isso rapidinho. Vou apagar aqui e colocar um pouquinho mais para baixo. Tá? Então, 26 igual a 2S ao quadrado mais 8 mais BS vezes S, tá? Então BS vezes S vamos ser BS ao quadrado, BS vezes 3, certo? BS vezes 3, BS vezes 3 vão dar 3BS, então mais 3BS, C vezes S, então mais CS, e C vezes 3, que vai dar mais 3C. Tá? Ficou nesse formato. O que a gente vai fazer agora? Tá? Colocar em evidência termos parecidos. Por exemplo, eu tenho o S ao quadrado. Tá? Então, quem acompanha o S ao quadrado é o 2 e o B. Então, 2 mais B vezes S ao quadrado. Tá? Daí eu tenho o termo com S, que é o 3B e o CS. Então, o que acompanha o S é o 3B e o C, né? Opa, CS. Então, perdão. Mais 3B mais C vezes S. E tem o termo independente que não tem S, que é o 3C com 8. Então, mais 3C mais 8. A gente chega nessa expressão. Tá? O que é o método da comparação, pessoal? É o comparar o que eu tenho desse lado com o que eu tenho deste lado. Tá? Isso é termo independente, isso é termo com S, isso é termo com S ao quadrado. Desse lado aqui, eu não tenho S ao quadrado. Note que você não tem S ao quadrado, você não tem S e só tem termo independente. O que isso caracteriza? Caracteriza que os coeficientes de S ao quadrado e de S, eles são zero. Tá? Então, eu posso escrever que 2 mais B tem que ser igual a zero. E isso implica para nós que B, então, vai ser menos 2. Tá? Achei o valor de B. Tá? Da mesma forma, eu posso escrever que 3B mais C também vai ser igual a zero. Eu não tenho o termo S na minha expressão do outro lado da igualdade. Tá? E como eu tenho que o valor de B é menos 2, tá? Então menos 2 vezes 3 vão dar menos 6, mais C tem que ser igual a zero, eu chego aqui que C ele tem que ser igual a 6. E posso até mesmo confirmar isso, né? Porque aqui no final eu falo ó, que 3C mais 8 tem que dar quanto? Vai ter que dar os 26. Tá? Então, 3 vezes 6, né? 18. 3 vezes 6, 18. Mais 8, 26. Então, está batendo. Tá? Então, quem que é a nossa expressão, né, na forma expandida? Né? A nossa função. Né? Vamos escrever ela.
Então, a nossa f de s, ela vai ficar sendo igual a, né? No lugar de 26 sobre isso tudo, a gente vai escrever a sobre s mais 3. Então, o nosso a é 2. Então, 2 sobre s mais 3. Tá? Mais b vezes s. Tá? Então, o nosso b vezes s, nosso b, ele é menos 2. Então, a gente vai ter aqui mais menos 2s mais c, tá? Então, mais c, o nosso c, ele é 6, então mais 6 sobre aqui, s ao quadrado mais 4, tá? E lembrar que a gente tinha um outro termo aqui que era o 6 sobre s mais 3, né? Então, mais 6 sobre s mais 3. Olha que legal. Você tem 2 sobre s mais 3 e 6 sobre s mais 3. Então, a gente tem um total de 8 sobre s mais 3. Aqui poderia fazer alguma coisinha para arrumar. Entretanto, não sei se ajuda ou se não ajuda. Tá, perfeito? Esse pequeno problema, né, que nós teríamos aqui. Eu não sei o quanto que ele ajudaria a questão do negativo, tá? Por causa desse menos aqui, ó, menos 2s. Então eu poderia escrever isso como menos 2s menos 6. Daí eu teria que inverter o sinal da expressão, tá? Não sei o quanto que isso é vantajoso para nós. Tá? Vou deixar assim para ver o que vai acontecer. É uma questão de teste. Tá? Feito isso, se tiver tudo adequado, é aplicar a inversa. Tá? Desde que eu tenha um modelo bom para esse cara aqui. Tá? Então vamos dar uma olhada na tabela. Será que na tabela tem alguma coisa que fala na parte de cima com S? Não tem, tá vendo? Não tem nada na parte de cima que seja S mais alguma coisa. Então eu vou precisar mexer um pouquinho aqui ainda, tá? Então eu vou precisar mexer nessa expressão ainda para conseguir fazer essa transformada para resolver esse problema. O que eu vou fazer aqui? Então vem comigo. A gente vai fazer o seguinte, ó. F de S vai ser igual a 8 sobre S mais 3. Essa parte está muito bem tranquila. Agora é aqui, ó. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou quebrar essa expressão em duas. Perfeito? É isso que eu vou fazer. Eu vou quebrar essa expressão em duas. Como assim? Não é uma soma na parte de cima? Eu vou separar em duas frações. Tá? A gente vai ter, então, menos 2s sobre s ao quadrado mais 4, que é dessa primeira, e a da segunda, que vai ficar mais 6 sobre s ao quadrado mais 4. Note que agora eu já tenho alguma coisa parecida lá no nosso modelinho. Tá? Vou ter que mexer mais um pouco? Vou. Tá? O que eu vou fazer aqui? A nossa f de s vai ser 8 sobre s mais 3. Esse 2 eu vou separar, vai ficar assim, ó, menos 2 vezes 1 sobre s ao quadrado, tá? Mais 1 sobre s, na verdade, s mais, desculpa, sobre s ao quadrado mais 4, deixei o 2 fora, e esse cara aqui, isso aqui já por intenção, porque quando eu pego lá a nossa tabela, a gente tem aqui ó, o seno e o cosseno que é a ao quadrado, ó, o cosseno é o s ao quadrado. Eu já gerei esse s ao quadrado aqui, ó, tá? S ao quadrado mais 4. Agora, para o seno é a, né? E o nosso a é 2, né? Que está 4. Então, o que eu vou fazer? O que é o 6? Eu esqueço desse detalhe aqui. Eu não consigo escrever, mas o que é o 6? O 6 é 3 vezes 2. Tá? Então eu vou colocar o 3 assim, ó, mais 3 vezes 2 sobre s ao quadrado mais 4. Lembre que é a mesma coisa, né? 3 vezes 2 é 6. Tá? E agora ela está organizada. Agora eu consigo aplicar a inversa. Então, se eu fizer a inversa da f de s
vai ser igual à inversa de 8, ou melhor, né? Vamos colocar aqui. 8 vezes, né? 1 sobre S mais 3, menos 2 vezes a inversa de S sobre S ao quadrado mais 4, mais 3 vezes a inversa de 2 sobre S ao quadrado mais 4, a gente vai ter então que essa inversa é a função y de t, que vai ser igual a 8 vezes a transformada de 1 sobre S mais 3, né? Então, se a gente pegar lá, ó, 1 sobre S menos A é o E, né, elevado a AT. Então, a gente vai ter aqui E elevado a menos 3T, menos 2 vezes a transformada de S ao quadrado mais 4, que é a característica da cosseno de AT, sendo A sendo 2, tá? Então, cosseno de 2t, mais 3 vezes a transformada de 2s ao quadrado mais 4, que é a característica de a, s ao quadrado mais a ao quadrado, que é a seno de AT. Tá? Então, 3 vezes seno de 2t. Tenho aqui a nossa solução, tá? Para essa equação diferencial. Realmente, essa dá um trabalho considerável, tá? Claro, né, a função deu um trabalho por causa desse termo aqui, ó. Esse termo gera uma expressão complexa, o que leva a uma solução complexa. Perfeito? Vamos fazer mais uma agora, trabalhando com a segunda ordem, né? Então, você tem aqui uma equação, a gente vai fazer a transformada da derivada de segunda ordem de t, menos a transformada de primeira ordem, a derivada de primeira ordem de t, menos 6 vezes a transformada da função t, vai ter que ser igual à transformada de zero. E as condições iniciais foram fornecidas. Então vamos voltar lá no começo e lembrar, né? A transformada de uma derivada de segunda ordem é s ao quadrado vezes a transformada da f de t, menos s vezes f de zero, menos a f' de zero. Tá? Então, nessa ordem. Tá? Então, nós vamos ter aqui a transformada da derivada, vai gerar para nós s ao quadrado vezes a nossa f de s, menos s vezes y0, que é 1, tá? Menos o y0, a y' de zero, que é menos 1. Então, isso tudo é a derivada de segunda ordem. Menos a transformada de primeira. A transformada de primeira é S vezes a f de S, menos a y0, que é 1. Tá? Menos 6 vezes a transformada de y de t, que é a f de S. E, por final, a transformada de zero, que é zero. Tá? Então, eu coloquei entre parênteses, porque tem que fazer jogo de sinal aqui, tem que fazer um monte de coisa. Tá? A gente vai ter que S ao quadrado vezes a f de S, menos S, mais 1, menos S vezes a f de S, e aqui eu tenho menos 1, né? Com menos 1, né? Menos 1, vai dar mais 1, menos 6 vezes a nossa f de S, isso vai ter que ser igual a zero. Tá? Então, eu vou colocar a f de S em evidência, então a gente vai ter f de S, que multiplica S ao quadrado, menos S, o que mais? Menos 6. O que sobrou? Né? Sobrou aqui 1 ou 1 são 2, então sobrou menos S mais 2, que vai ser então igual a zero. Tá? E a gente vai chegar aqui em que a nossa f de S ela vai ser igual a menos S mais 2 dividido por
S ao quadrado menos S menos 6. A gente vai chegar nessa expressão, tá, como resposta. Tá? E aqui a gente vai ter que fazer a expansão. Tá? E qual é a vantagem desta daqui comparado com a outra? S ao quadrado menos S menos 6, tá, gente? Vamos fazer a expansão aqui do outro lado, tá? Então, a gente vai expandir menos S mais 2, tá? Sobre S ao quadrado menos S mais 6. A gente vai realizar isso aqui, tá? Essa expressão de baixo, mais 6 não, né? Menos 6. Essa expressão de baixo, ela tem duas raízes, tá? Se você fizer o Bhaskara ali tudo bonitinho, você vai encontrar que as raízes dela são 3 e menos 2, tá? Porque dois números somados que dão 1 e multiplicados dão menos 6 é o 3 e o menos 2. Tá? Então a gente pode escrever essa expressão sendo S mais 2 dividido, tá, por S. Tá? Então, eu falei, a solução é 3e menos 2, né? Então você vai ter S menos 3 vezes S mais 2. Tá? Não pode quando a cor está lá de cima. Eu sei que você está querendo fazer isso, mas não pode. Tá? Então a gente vai multiplicar a expressão inteira por... Eu esqueço que eu não posso escrever nessa parte que dá contato com o procurar. Não sei porque está acontecendo isso. Então, S menos 3 vezes S mais 2. Tá? Isso vai eliminar a parte de baixo, né, do nosso denominador. Tá? Opa, estava esquecendo. Tá? Não é essa parte ainda. Não estou querendo pular. Isso aqui vai ser escrito, então, da forma A sobre S menos 3 mais B sobre S mais 2. Né? As duas frações parciais. Agora sim, né, a gente multiplica por S menos 3 vezes S mais 2. Tá? Então, simplificando, a gente vai ficar com menos S mais 2 igual, né, a A vezes S mais 2 mais B vezes S menos 3. E aqui eu posso usar, então, o método prático. Né? Então, se o S for 3, vai cancelar ali. Então, a gente vai ficar, né, com menos 3 mais 2, que dá menos 1, que vai ser igual a A vezes. Se o S é 3, aqui vai dar 5. Então, a gente consegue chegar que o nosso A é menos 1 quinto. Tá? Cheguei aqui no valor de A. E na mesma ideia, se o S ele for, então, menos 2, vai ficar menos menos 2, tá? Vai dar mais 2, então a gente vai ter 4 igual. O A, ele zera, vai sobrar o B, né? Ficar menos 2 com menos 3 dá menos 5, então fica menos 5B. Isso vai gerar, então, que B é igual a menos 4 quintos. Tá? Chegamos aqui nos dois coeficientes. Tá? Então, a nossa expressão, ela vai ser dada da seguinte maneira. Tá? Ela vai ser dada da seguinte maneira. A nossa f de S, ela ficou sendo igual a sobre S menos 3. Nosso A é menos 1 quinto. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos 1 quinto vezes 1 sobre S mais 3. Opa, S menos 3. Perfeito? E mais B sobre S mais 2. Tá? Então, nosso B é menos 4 quintos. Então, menos 4 quintos vezes 1 sobre S mais 2. Então, eu já deixei nesse formato para ficar um pouco mais fácil de a gente fazer a inversa. Né? Porque agora que eu expandi, achei os coeficientes, eu vou fazer a inversa de Laplace. Fazendo a inversa, eu tenho a resposta do meu problema. Tá? Então, a transformada inversa da nossa f de S
ela vai ser igual a menos 1/5 vezes a inversa de 1 sobre S menos 3, menos 4/5 vezes a inversa de Laplace de 1 sobre S mais 2. Tá? E esses dois modelos são modelos conhecidos. Tá? Então, a gente está trabalhando com uma função de y de t, então a gente vai ter aqui y de t sendo igual a menos 1/5 vezes e elevado a 3t menos 4/5 vezes e elevado a menos 2t, tá? Que são as duas raízes, inclusive, da nossa função. Perfeito? Temos aqui a solução. Realmente dá um trabalho. A partir do momento que precisa se fazer a expansão, né? Que não é um caso igual à primeira, por exemplo, o processo já não precisava ser feito, você vai requerer um trabalho maior. Certo? Pessoal, esse vídeo vai ficar por aqui. No próximo eu vou fazer então a gravação das equações diferenciais em situações de aplicação. Então, um grande abraço e até daqui a pouco.